Fala meus amigos traders, sejam bem-vindos a mais um vídeo detalhando operações aqui no nosso querido Nasdaq. Hoje foi um dia bem interessante, uma movimentação mais intensa aí. O Nasdaq mais vendedor, né? Que faz algum tempo que a gente não vê essa movimentação. E estruturas bem interessantes foram formadas hoje. Eu acabei fazendo 3 operações, 2 de venda e uma de compra, e vou detalhar elas aqui para vocês agora. Vocês estão vendo aqui na tela, acabei de pausar a live, né, a gravação da minha tela, pós abertura ali do mercado à vista, às 10h30, agora são 10h38 aqui no vídeo. E no primeiro momento, a abertura do mercado buscou uma mínima aqui. Num segundo momento, subiu forte, gerando gaps aqui nesse movimento e buscando liquidez superior. O meu viés inicial era de venda, pelo simples motivo do setor de chips estar mais negativo para hoje, né, na pré-abertura. E ontem saiu o balanço da Broadcom, o que fez com que as suas ações abrissem com um gap ali de acho que 13%, se eu não me engano. Então foi muito expressivo. Acabou puxando um pouquinho aí outras empresas de chips, tá? E simplesmente o Smart Money aproveitou para realizar aí uma parte dessa posição, tá? Então o meu viés era vendedor e eu aguardei ali a formação de uma estrutura de venda. Vocês vão ver aqui em algum momento a minha primeira operação de venda. Eu vou deixar ela correr e eu já vou explicar o racional dela, tá? Então, como eu disse, a abertura já varreu uma liquidez inferior aqui, pequena, né? Desse movimento aqui, e buscou a liquidez superior. Aqui em cima eu tenho marcado um gap semanal. Esse gap semanal ele se dá pelo fechamento da sexta-feira e a abertura no domingo, tá? Eu utilizo, né, essa marcação ainda 5 semanas para frente, como o próprio ICT ensina, tá? Eu estava olhando aqui essa estrutura e esse movimento aqui, tá? Ele indicaria uma compra, até porque ele já buscou uma liquidez inferior. Esse movimento de alta, houve a formação de um gap, invertendo esse gap aqui que foi aberto antes da abertura do mercado à vista, ou seja, uma inversão de polaridade. No retorno do preço, os corpos dos candles respeitaram, né, 50% deste gap e o preço conseguiu reagir ainda forte, rompendo essa máxima, tá? Mas esse mas é importante. O setor estava ainda muito fraco, tá? Tava ainda muito fraco. Então eu não ganhei confiança para sair comprando nesse movimento, tá? Então eu aguardei mais a estrutura. E aqui eu fiz uma operação projetando a formação dos próximos candles, tá? Como meu viés era de venda e ele já havia testado aqui essa captura de liquidez, eu fui para cima do que eu acreditava, tá? Então, quando o preço começou a trabalhar aqui em cima, esse gap aqui, eu estava enxergando que o mercado ia fazer a inversão de polaridade de novo aqui, tá? E aí um detalhe importante é o seguinte: este gap ele foi criado pós 10h30, abertura do mercado à vista. Esse aqui foi criado antes.
A relevância desse é muito maior do que esse, tá? Muito maior. E o volume justifica isso também, né? E conforme o próprio ICT ensina também, este gap aqui, ele pode ser esticado até as 4h45 do dia. E se você fizer isso todos os dias, pegar o primeiro gap pós a abertura das 10h30 e esticar ele ao longo do dia, você vai perceber que o algoritmo utiliza essa região como referência, tá? Façam um teste aí vocês. Então, eu estava enxergando isso, meu viés de venda, e estava enxergando que, projetando que os próximos candles, ele faria a inversão aqui, e esse gap se tornaria um gap invertido. Então, pensando nisso, assim que o preço voltou para testar essa região que ele já tinha testado, aproveitando o fluxo, eu realizei a venda. Deixa eu ver se vai ser agora. E como ele testou aqui essa região de novo, né? Ele já tinha verificado aqui, já tinha testado o gap. Então, com o fluxo, né, e o teste do preço novamente, eu ganhei confiança para realizar a venda. Então, ele veio aí testando de novo. Se o mercado tivesse muito comprador, o ideal seria o quê? O preço vir testar só a parte superior desse gap, tá? Nesse movimento que ele fez aqui, ó, que ele veio, testou, voltou, aí sim o mercado continuaria subindo, tá? Olha lá, ele rompeu e eu entrei vendido, tá? Obviamente, stop na máxima ali. E o meu alvo mais longo era essa região aqui, ó, que é uma máxima de um candle diário, acho que de uns 3 ou 4 dias para trás. Mas essa região aqui e essa região aqui já seria suficiente. Eu entrei com 2, acho que eu fiz algumas parciais aí, ou melhor, uma parcial. Vou esticar aqui pra gente não... Ó, e conforme o preço vai andando, né, e os candles vão sendo formados, eu gosto de ver padrões que confirmem o meu viés, tá? Igual ele fez aqui agora, ó. O preço abriu aqui embaixo, ele voltou para a porção inferior do gap e já rejeitou. Isso para mim é um indicativo de que a entrega de preço está vendedora. Nesse momento que ele fez esse movimento, eu acredito que eu já corri ali para poder proteger a operação, não deixar essa operação se tornar perdedora. Acho que em determinado ponto aí eu fiz a parcial no 50, lembrando que eu vendi no 311. Continuei carregando um contrato. Eu estou avançando aqui para não ficar muito tempo, tá? E aqui, conforme o fluxo foi entrando mais venda, né, foi muito forte a venda, ó, eu ganhei confiança do quê? De que ele fosse testar a liquidez aqui embaixo. Então eu fiz um médio para frente, ó. Eu entrei vendido de novo na região do 40 e saí esse lote ali no 209, ó, que é o quê? Que é a liquidez desse fundo aqui que foi criado pós abertura, tá? Ó, ele foi capturado. E como o viés do dia era bastante vendedor devido ao setor de chips, eu decidi carregar essa operação aí, tá? E em determinado momento aí ela me tirou numa proteção. Deixa eu ver onde que foi. Aí eu tava bem tranquilo, ó, porque eu tinha feito médio para frente, né? Então mesmo eu não tenho o cálculo de médio aqui no Superdom, mas o meu médio provavelmente está bem para cima aqui.
Aqui ele fica registrado só onde foi o último clique, tá? Por isso que fica negativo ali o valor. Ó, isso aqui é muito interessante que ele faça. Aqui eu fiz uma projeção para saber onde é a metade desse movimento. Deixa eu ver onde que foi a minha saída aqui. Eu andei bastante com essa operação aqui. Ah, ela voltou lá em cima para testar, ó. Aí me tirou. Bom, essa foi a primeira operação. A segunda operação foi quando eu percebi que o preço estava respeitando essa zona aqui, ó. Então, agora já são 11 horas. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. 11 horas, ó, aqui foi onde tinha me tirado naquela operação. O preço ainda voltou, começou a formar uma estrutura de compra, ó, com fundos superiores, mais altos. Aqui formou um gap, tá vendo aqui esse gap? Entre candles. Testou de novo a região inferior do gap, o que para mim ainda é um sinal vendedor, e rejeitou forte. Ok? Ó, repare no fechamento desse candle. Aqui para mim formou mais uma vez um gap invertido. Que ele criou esse gap aqui, testou lá e voltou rejeitando forte, ou seja, um gap invertido. Indicando para mim que o que? A entrega de preço continua vendedora e não compradora. E aí o que eu fiz? Assim que o preço voltou para dentro dele, do gap invertido, eu realizei a outra venda. Aí eu fui com 2 e eu fui girando. Eu fui girando aí essa operação, fazendo parcial, acho que eu fiz médio para frente também. Vamos acelerar aqui. Olha, eu já saí um. Aí conforme acho que ele voltou aqui para cima. Deixa eu ver se eu... Não vendi não. Vendi acho que lá embaixo. Aí eu botei o alvo onde era o meu alvo da primeira operação, no 120. Não caiu dando 1 ainda. Demorou, né, para essa operação andar. Ó, conforme ele foi testando o fluxo aqui, rompendo as mínimas, eu fiz um outro médio. Aqui pegou no 26, eu acho. Ó, agora eu tô com 2. Coloquei a saída do médio no 187, que é visando captura de liquidez desse fundo, ó. Já protegi a operação, assim que ela mostrou aqui uma força vendedora mais forte. Ó, houve a captura da minha parcial, né, do meu médio para frente. Ainda continuei carregando, protegendo 0. Ele acabou que não foi no meu preço, ele só testou a parte inferior desse gap aqui maior e acabou me tirando no 0 essa operação. Vou avançar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Ó, me tirou no 0, tá? E a última operação do dia foi uma compra. Depois de todo esse movimento, o mercado criou-se agora sim um gap de compra, né, com deslocamento forte, indicando talvez uma possível reversão. Posteriormente, no reteste, ele não conseguiu vir na parte inferior do gap, apenas testou a parte superior, indicando que o algoritmo possa ter invertido a entrega de preço, né, e agora indo para o lado comprador. Continuou, rompeu o gap o primeiro gap do dia, após a abertura das 10h30, e formou aqui um padrão de varejo, que é uma bandeira de alta, tá? E inicialmente eu estava com a ideia de que o Smart Money estava formando esse padrão para enganar os compradores, né? E talvez possivelmente aqui em cima fazer uma reversão mais forte.
Acabou que não foi o que aconteceu e o mercado saiu realmente comprando a queda aí no setor de tecnologia, tá? E eu fiz a compra simplesmente no rompimento aqui dessa bandeira, e esses gaps aqui me ajudaram a confiar. Tá vendo esse pequeno gap aqui, ó? Olha o preço como que respeitou ele, nem o corpo do candle conseguiu fechar dentro dele, então indicando que a entrega de preço estava compradora e aqui valia o risco, né? Eu entrei com apenas um contrato, eu tinha um alvo que era no 450. O 450 ele era a metade do gap de abertura do horário regular de negociação. O que é o horário regular? É apenas o mercado à vista, tá? Que é o fechamento às 5h15 e a abertura às 10h30 da manhã, tá? Então esse gap, se vocês colocarem no Ninja, vocês olharem, vocês vão ver que o gap foi muito grande de abertura, né? Porque ele estava caindo também mais de 1%, e metade desse gap era o 450, que é onde ele poderia testar, então era o meu alvo ali. Eu acabei que nem saí lá, saí antes, acabei saindo aqui na minha marcação de gap semanal. Ó, fiz uma compra aí no 40, ela nem voltou muito, ó, voltou só para retestar e já continuou ali a sua alta. E nesse momento aqui, né, como o cenário era vendedor para chips, muita gente tinha vendido aqui nessa região. Após o rompimento dessa máxima, o que eu gostaria de ver era uma corrida, né, um fluxo mais forte de comprador com o acionamento dos stops dos vendedores, tá? Então eu estava também confiando, projetando esse movimento, por isso eu também fiz essa operação, que valia o risco, tá? Estou acelerando aqui porque ela demorou um pouquinho. Ó, vocês estão vendo aqui a corrida para pegar os stops, ó, já rompeu. Eu até joguei a saída na parte superior do gap. Aí ele segurou um pouquinho ainda. O pessoal tentando vender, né? Acima do topo. Mas em determinado momento aciona os stops desses vendedores e aí o preço começa a correr para cima com mais intensidade. Aí eu saí até antes de pegar o alvo na parte superior do gap. Beleza? Então hoje detalhes bem técnicos, né, das operações. Foi muito interessante o dia de hoje. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí no canal, no vídeo, né? Siga o canal, que eu estou sempre postando aqui o racional por detrás das operações. Beleza? Valeu, galera!